Olá, pessoal. Hoje eu vim contar uma parte da minha vida que eu ainda não tinha comentado. Eu já tive depressão, gente. E foi uma fase tão difícil da minha vida. Foi algo que me abalou tanto, porque era uma tristeza muito grande, um desânimo. Eu só queria dormir, não comia direito, ficava tão para baixo, porque eu tinha vivido um relacionamento e nesse relacionamento a pessoa me traiu. E como era meu primeiro namoro, eu fiquei muito triste com aquilo, fiquei muito desanimada, porque eu gostava muito da pessoa, estava apaixonada. E quando eu entrei, fiquei em depressão, ninguém da minha família percebeu, porque eu não comia direito, estava ali praticamente vegetando e ninguém percebeu. A depressão é uma doença muito complicada, porque ela chega de mansinho e você nem percebe. Muitas das vezes, quando você vai para perceber, você já está com uma tristeza profunda, você já está desanimado, você já está triste, você já está para baixo, você não está com vontade mais de viver, mais de sair, mais de nada. E foi alguns meses que eu fiquei assim, nessa situação, querendo achar uma solução, mas não tinha forças nem para sair daquela situação. E muitas das vezes a gente tenta pedir ajuda, mas a gente não consegue. A gente tenta lutar, tenta criar forças para sair daquela situação, mas não dá. E eu fui passando por isso uns dias e ninguém da minha família percebeu. Até que eu comigo mesma, eu falei: Deus, eu preciso sair dessa situação. Deus, eu preciso reagir, porque não tem como eu ficar assim. E eu botava hinos, louvores e chorava, porque eu não tinha mais o que orar, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que falar. Eu só chorava, entregava na mão de Deus e chorava. Até que um dia eu fui para a casa do Senhor, para a igreja, e lá na igreja a pastora olhou para mim, a ex-pastora, e falou assim: o que está acontecendo com você? Aí eu fiquei na minha quieta, ela falou: Vanessa, você está praticamente definhando, você está magra, até os seus seios não estão aparecendo mais, você está definhando, o que está acontecendo? Aí eu fiquei na minha quieta, porque a gente foi para um monte, aí ela falou isso para mim, me perguntou. E eu fiquei na minha quieta. Só que naquele dia, Deus botou no meu coração para que eu pudesse reagir. E ali eu comecei a pedir a Deus para me tirar daquela situação. Comecei a clamar a Deus para me tirar daquela situação, porque já não estava mais dando. Viver naquele jeito, deprimida, uma tristeza profunda, um desespero na alma, uma vontade imensa de ficar só na cama, deitada, dormindo. E eu pedi muito a Deus ajuda. Pedi para que Deus me ajudasse. E eu comecei a orar, comecei a louvar, comecei a clamar a Deus e comecei a ver a resposta. Que o Senhor foi me limpando. Deus foi me tirando daquela situação, porque já não dava mais para viver daquele jeito. E foi ali que eu me aprofundei ainda mais no Senhor.
Foi ali que eu me busquei muito mais a Deus. Às vezes, as pessoas estão perto da gente e nem percebe o que está acontecendo. Às vezes, tem pessoas perto de você que está passando por essa situação de depressão, de tristeza profunda, e você nem reparou, porque muitas das vezes, quando as pessoas perguntam, a gente fala que está bem, mas só nós mesmos sabemos como nós estamos por dentro. Então, se você já percebeu alguém assim nessa situação, ajude, dê uma palavra de conforto, dê uma ajuda, uma mão, um abraço. Pergunta se a pessoa realmente está bem, porque é uma doença muito, muito horrível e ela pode afetar qualquer pessoa, qualquer uma. Então ajude, tente ajudar. E você que está passando por essa situação de depressão, pede ajuda, peça, porque muitas das vezes sozinho a gente não consegue, a pessoa não consegue. Então peça ajuda de um parente, de um amigo, mas peça que essas pessoas, você se comunicando, você pedindo ajuda, você vai passar por essa situação e principalmente peça ajuda a Deus, porque Deus pode te livrar disso. Deus pode jogar isso por terra na sua vida. Creia, creia verdadeiramente. Se você se interessou por esse assunto, por esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho para que eu possa sempre estar trazendo uma palavra para você, para que eu possa sempre estar falando de Deus e falando da minha vida também, um pouquinho para vocês, ok? Fique na paz, que Deus possa confortar cada um e ajudar. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!